Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere, é claro, aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de outubro de 2013, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, destaque para temas que foram muito aprofundados, muitas discussões, muitos debates envolvendo ação penal, talvez o grande destaque da semana, e também tema constitucional e administrativo. Inativos, princípio da isonomia entre servidores públicos da ativa e os inativos, os aposentados e pensionistas, também foi tema de julgamento nessa semana no plenário. Há 2 ou 3 semanas, não esse tema exatamente, mas essa questão, essa discussão sobre a igualdade entre pensionistas, aposentados e servidores da ativa em relação a reajuste nos seus vencimentos, também foi tema aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas nessa semana tratava-se de um recurso extraordinário questionando uma lei do Estado do Paraná. E a repercussão geral para esse caso, que foi decidido na quarta-feira, vale apenas para os servidores do Estado do Paraná. E o início de uma discussão também muito interessante que envolve o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e o pagamento das verbas orçamentárias para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para o Tribunal de Justiça Potiguar. Uma discussão que teve início na quarta-feira, mas que acabou sendo suspensa em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. E só para adiantarmos também, fazendo este panorama inicial no nosso programa de hoje, na quinta-feira, um debate que se estendeu por toda a sessão única que aconteceu na sexta-feira e que culminou em uma condenação de um parlamentar. Os ministros acabaram condenando um deputado federal por uma propaganda eleitoral feita de forma indevida. Na verdade, não a propaganda eleitoral em si, mas o custo da propaganda eleitoral televisiva que teria sido utilizado dos cofres públicos para um beneficiamento próprio. No entanto, não haverá um cumprimento de pena porque, por maioria, acabou se definindo que a pena aplicada seria de apenas 2 anos e, considerada a data dos fatos, o crime já estaria prescrito, ou seja, o Estado não poderia mais fazer com que essa pena fosse cumprida. Então, declarou-se a extinção da punibilidade da pena de 2 anos em razão do que a gente denomina prescrição, segundo a legislação pertinente. Mas houve, de fato, uma condenação. Pois é, isso foi na quinta-feira. Vamos, portanto, como sempre, fatiar os temas que foram julgados na semana, os principais momentos das sessões plenárias, quarta e quinta-feira. Vamos voltar, portanto, à sessão plenária da quarta-feira, dia 9 de outubro de 2013. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a aposentados e pensionistas do Poder Executivo do Paraná o direito à reclassificação de cargos por tempo de serviço e titulação. A ação teve repercussão geral reconhecida. Os ministros julgaram um recurso extraordinário do Estado do Paraná contra a decisão do Tribunal de Justiça Paranaense, que acatou o pedido dos servidores inativos que querem as mesmas vantagens concedidas aos servidores ativos, com base em lei estadual de 2002, que proveu o reenquadramento de cargos do Poder Executivo. Segundo o procurador do Estado, os inativos não estão em desvantagem em relação àqueles que permanecem na ativa. Os que estavam na atividade foram enquadrados exatamente nos mesmos níveis que estavam os aposentados, não havendo nenhuma vantagem específica usufruída por alguém que estava na atividade que não tenha sido estendido também para os inativos. O advogado dos servidores aposentados contestou. Todos aqueles requisitos, aquela vida pública que o servidor exerceu perante a sua administração está sendo relegado ao esquecimento, em especial a sua antiguidade. Não foram simplesmente requisitos que são impossíveis de serem preenchidos pelo inativo. Afinal de contas, ele possui antiguidade. O relator do processo, o ministro Teori Zavascki, que havia votado pelo provimento integral do recurso, reajustou o voto e seguiu o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, pelo provimento parcial do recurso, para que os inativos tenham direito a ser reenquadrados nos pagamentos das vantagens com base na titulação e tempo de serviço que possuíam à época da concessão da aposentadoria. A regra constitucional de paridade não garante aos inativos somente o direito à irredutibilidade do valor nominal dos seus proventos,
e à revisão remuneratória geral dos ativos, mas sim às vantagens decorrentes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde que baseados em critérios objetivos. Dos 3 critérios escolhidos para permitir a progressão, antiguidade, titulação e avaliação de desempenho, 2 possuem requisitos extensivos a aposentados, diante da sua natureza objetiva, que são a titulação e o tempo de serviço. Por essa razão, eu dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão objeto do recurso extraordinário, aplicando interpretação conforme a Constituição aos artigos próprios da lei, de modo a garantir aos aposentados e, portanto, aos seus pensionistas, a possibilidade de terem acesso a vantagens concedidas aos servidores ativos, fundadas nos critérios objetivos de tempo de serviço e de titulação. Assim, os servidores inativos devem ter a mesma oportunidade que os ativos de verem reconhecidos pela administração os títulos e o tempo de serviço auferidos até a aposentadoria. De modo que essa é a essência do meu voto, que os inativos possam fazer prova de tempo de serviço e de titulação e, na medida em que sejam capazes de fazer esta prova, terem os mesmos direitos de promoção que valem para os ativos, porque, do contrário, penso que deliberadamente se estaria frustrando a paridade imposta pela redação anterior do parágrafo 8º do artigo 40. 2 registros que eu gostaria de fazer. Um, que o ministro Teori Zavascki teve a gentileza de distribuir o seu voto previamente e me permitiu lê-lo com prazer e proveito, e verificar que, onde havia divergência, eu não precisei ter o trabalho de refazer o voto, e já me permitiu trazer a divergência sem necessidade de pedido de vista. E, evidentemente, nós aqui não somos competidores, nós somos parceiros na construção da melhor solução, de modo que ter tido acesso ao voto me permitiu trazer esta contribuição que me parece relevante para a solução justa da hipótese. É como voto, presidente. Foi como votou a maioria da Corte. No segundo julgamento, os ministros analisaram um mandado de segurança do Rio Grande do Norte contra a governadora do estado, que não vem repassando integralmente até o dia 20 de cada mês os recursos orçamentários a que o Poder Judiciário tem direito. O advogado do tribunal pregou que a ausência desse repasse já vem dificultando o pagamento da folha de pessoal. Em contrapartida, o procurador do Rio Grande do Norte explicou que a realidade financeira do estado é que vem dificultando os repasses. Pela complexidade do caso e diante das dificuldades financeiras das partes, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista para estudar o caso e encontrar a melhor solução. O Executivo pode e deve propor. A minha insuficiência de arrecadação foi X%, mas eu acho que ele não pode unilateralmente aplicar este valor. Nós precisamos que alguém determine isso. Talvez seja o caso de nós suspendermos esse julgamento para pensarmos uma fórmula. Todos estamos de acordo com a decisão de Vossa Excelência. Agora, prospectivamente, a gente tem que propor alguma coisa que faça a vida melhor, de modo que se... Vossa Excelência não se animaria a pedir vista? Me animo a pedir vista. Adiantado da hora, certamente. inclusive? Eu peço vista Pois e é. aí conversamos internamente, se necessário, para pensarmos uma solução conjunta. Pois é, no caso desse mandado de segurança, foi um tema bastante debatido também. Houve uma atuação muito grande, inclusive, por parte dos próprios advogados. A questão é extremamente importante, na verdade. Subiram à tribuna para fazer esclarecimentos de questões de fato, como é previsto em situações desse tipo. Questões de direito não podem ser colocadas da tribuna a partir de um determinado momento.
E voltaremos posteriormente com este tema, este mandado de segurança ao plenário, e você vai acompanhar ao vivo direto do plenário, aqui no Plenárias também. Uma grande preocupação aqui do próprio Tribunal de Justiça é porque com a ausência do repasse do valor que de direito deveria ser encaminhado do Executivo para o Poder Judiciário, era justamente com relação às metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça. E diante do impasse, não havendo esse repasse de verbas, poderia comprometer essas metas que o CNJ impõe aos tribunais de justiça de todos os países, principalmente agora que, nesse mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Então, foi um tema bastante discutido que deve retornar em breve para uma solução final. Vamos voltar a ele também, tanto no direto do plenário quanto aqui no Plenárias. E voltando ao outro processo, que foi o recurso extraordinário 606.199, Karina, primeira questão, houve o reconhecimento do direito de aposentados e pensionistas do Poder Executivo do Paraná de serem reenquadrados na carreira, quer dizer, houve este reconhecimento, mas o resultado foi um provimento parcial. Por quê? Uma das alegações do Estado, porque o Estado que recorria de uma decisão do TJ que reconhecia esse direito ao reenquadramento, mas no topo da carreira, porque eles haviam se aposentado no topo da carreira lá atrás, e com esse reenquadramento que se buscavam os inativos, os aposentados e pensionistas, é que eles, nesse novo quadro, também pudessem ser reenquadrados no topo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que não, que eles não vão ser reenquadrados no topo, mas que eles terão a mesma chance daqueles servidores que estão em atividade de serem promovidos, levando em consideração 2 dos 3 critérios previstos na lei paranaense: tempo de serviço e a titulação existente à época da aposentadoria. O terceiro requisito, que seria a avaliação de desempenho, os aposentados não têm como ser avaliados porque eles não estão mais em atividade. Então, nesse ponto, ficaria de fora. Mas haveria, sim, para garantir a paridade, o princípio da isonomia, a possibilidade de promoção. Então, nesse ponto, houve uma reforma do acordo do Tribunal de Justiça, e os ministros também, considerando que a matéria tem repercussão geral reconhecida, ratificaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico. Então, não é porque você se aposentou dentro de um regime jurídico, dentro de uma regra, vamos colocar dessa forma, que essa regra não pode ser modificada. Ela pode ser modificada sim, e você vai se adequar a essa nova regra. E, de acordo com os ministros, a nova regra possibilita aos inativos, portanto, a promoção nesse novo reenquadramento, mas desde que comprovados, titulação e tempo de serviço à época da aposentadoria. Por isso, parcial provimento. Uma última pergunta sobre este destaque da sessão da quarta-feira. Um recurso extraordinário com repercussão geral, mas a decisão ela vale apenas para o Estado do Paraná. Como assim? Porque essa lei ela tem essa peculiaridade para fazer esse reenquadramento. Então, diante dessa peculiaridade, apenas os servidores do Paraná é que deverão ser alcançados. Somente aqueles processos que estão discutindo esse reenquadramento é que terão a mesma destinação que houve, que os ministros tomaram nesse recurso extraordinário. Apenas a ministra Carmen Lúcia, durante o julgamento, ficou bastante preocupada, inclusive, nesse sentido, porque a repercussão geral ela acaba alcançando vários casos similares. Mas como se trata de uma lei específica do Estado do Paraná, a repercussão vale apenas para servidores do Estado do Paraná. Sessão plenária da quarta-feira. Agora vamos para a sessão do dia 10 de outubro de 2013, a sessão da quinta-feira, portanto, em destaque. O plenário do Supremo condenou o deputado federal por utilização de verba pública para propaganda política. O crime foi cometido quando o parlamentar era prefeito de Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Na sessão dessa quinta-feira, os ministros do Supremo julgaram a ação proposta pelo Ministério Público contra o deputado federal Jairo Ataíde. De acordo com a denúncia, o então prefeito de Montes Claros, cidade de Minas Gerais, teria veiculado em emissoras de televisão propagandas de realizações de sua administração com verbas públicas. O réu também é acusado de distribuir informativos sobre saúde em que faz autopromoção sobre seu governo. Trechos revelam expressa menção ao nome do prefeito, o elogio pessoal à sua atuação frente ao executivo local, veicula também uma foto sua fazendo vacinar uma senhora
idosa, do conjunto da prova, tudo a revelar o uso do dinheiro público para a promoção pessoal. A defesa alegou que somente uma parte da publicação do informativo Saúde Plena foi pago. Disse ainda que o conteúdo do boletim era informativo, sem cunho promocional. Alegou ainda que a responsabilidade pelos informativos e do programa de TV não era do prefeito. Do ponto de vista formal, o prefeito não tinha conhecimento da impressão dos informativos. A folha 217, o senhor Henrique Borém, que era à época chefe de gabinete do prefeito municipal, aspas, desconhece qualquer documento que desse notícia da impressão dos informativos. Nunca recebeu um informativo na prefeitura. Nunca teve notícia da autorização de recurso para a impressão dos informativos. Para o relator da ação, ministro Luiz Fux, o programa televisivo foi ao ar 3 meses antes da eleição, com o intuito de promoção política. Disse também que o informativo Saúde Plena promoveu a administração do prefeito Jairo Ataíde. Ainda de acordo com o relator, o réu usou dinheiro público em proveito próprio e, por isso, ele condenou o réu. A existência de utilização de publicidade governamental para a promoção pessoal do prefeito se faz em violação ao parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. A existência de utilização de publicidade governamental para a promoção pessoal do prefeito se faz em violação ao parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Recurso extraordinário 281.012 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. No mesmo sentido, o acordo do saudoso ministro Menezes Direito, no recurso extraordinário 191.668, no sentido de que o rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação pessoal, sendo incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. Então, nesses casos, confirmou-se a atitude lesiva de desvio de dinheiro em prol de uma promoção pessoal. Cito ainda do saudoso também ministro Maurício Correia, recurso extraordinário 217.025, todos versantes sobre a conduta ilícita que serviu de base à ação popular, mas, como eu disse, também se configura numa ação penal e hoje é uma figura, digamos assim, com pluralidade de efeitos nas várias fontes do direito, tendo em vista, por exemplo, a própria ação da improbidade, que tem sanções civis, administrativas e penais. Então, é um tipo misto. Então, não há nada estranhável em que uma figura prevista no direito administrativo seja, por eleição política do legislador, encartada como uma figura penal, que foi exatamente o que fez o legislador do Decreto-Lei 201. E o ministro Maurício Correia, num acordo extremamente didático, ele esclarece o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, preceitua que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanha, deverá ter caráter educativo, informativo ou orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens. Publicidade de caráter autopromocional do governador e de seus correligionários, contendo nomes, símbolos e imagens realizadas às custas do erário, não observância do preceito constitucional. Sendo assim, senhor presidente, efetivamente, conforme a prova dos autos, o réu utilizou-se indevidamente em proveito próprio de bens, renda aos serviços públicos, tipificando o delito previsto no artigo 1º, inciso 2º do Decreto-Lei 201 de 67. Não procede, data máxima vênia, a afirmação da defesa de que não haveria dolo na conduta, já que a competência para os atos teria sido delegada ao secretário municipal. E aqui há de se fazer uma distinção, senhor presidente. Ninguém pratica dolo de crime. O dolo é a vontade livre e consciente de praticar um ato, que pode ser ou não eleito pelo legislador como crime. Ninguém tem o dolo de cometer o crime, pode até ter o dolo de cometer um homicídio, mas o dolo é a vontade livre e consciente de praticar um determinado ato. Se esse ato é penalmente relevante, esse atuar é criminoso e esse atuar é doloso, porque houve uma livre manifestação de vontade. Também é inequívoco o caráter de propaganda pessoal do acusado.
na medida em que o seu nome é mencionado em diversas passagens e a sua gestão é expressamente elogiada nesse informativo. O informativo do mês de outubro de 1999 traz em sua capa a foto do réu. Na segunda página, lê-se que, ainda assim, o prefeito Jairo Ataíde quer estender o programa a outras crianças que apresentarem desnutrição, bem como, assim, o prefeito Jairo Ataíde cumpriu mais uma promessa de campanha, isso dentro do informativo supostamente de caráter impessoal. O prefeito Jairo Ataíde, consta do informativo, repassou ao grupo de apoio à AIDS, no último dia 8, recurso da ordem de R$ 1.200. Agora, o prefeito afirmou à disposição de colaborar sempre que possível. Por sua vez, o informativo do mês de novembro noticiou: o prefeito Jairo Ataíde assinou no último dia 19 contrato no valor de aproximadamente R$ 300 mil, oportunidade em que parabenizaram o prefeito pelo trabalho sério, respeito e honestidade com que a coisa pública e o atendimento de mais uma reivindicação da população. Percebe-se assim, e a nota fiscal está comprovada, as folhas 37, percebe-se assim ser patente o cunho eleitoreiro da propaganda sob a falsa escusa de informar a população sobre temas de saúde pública. Como demonstrado, há inclusive a exaltação do suposto cumprimento de uma promessa de campanha. Afaste-se, por isso, o argumento da defesa no sentido de que o informativo Saúde Plena apenas veiculou relevantes informações referentes ao cuidado da saúde. A própria testemunha indicada pela defesa, Juarez Heleno Campos, que trabalhou na assessoria de imprensa e comunicação de Montes Claros, afirmou não ter concordado com os panfletos distribuídos pela Prefeitura, tendo declarado verbis: eu vi ilegalidade na citação de nomes. Folhas 572. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator em parte, mas divergiu na hora de condenar o acusado pela distribuição dos informativos. Eu fico com dúvida. De fato, o eminente ministro Fux, eu examinando os boletins, esse de outubro, o especial de outubro e o de novembro, eu vejo que eles têm a mesma formatação. Mas eu não tenho a comprovação e eu não precisaria ter a comprovação, já que não se admite, se diz que ele foi feito a custo zero, que não houve o pagamento. Eu realmente, por isso é que com relação ao boletim de outubro, eu entendo que ele caracteriza uma autopromoção, ele tem um aspecto de louvação do prefeito, mas eu tenho dificuldade, eu prefiro ficar. Na dúvida, eu absolvo. Eu ficaria, então, no 386, inciso 7º, para absolver com relação a essa primeira imputação. E quanto ao boletim de novembro de 1999, aí eu tenho dificuldade, ministro Fux, de entender que tenha essa característica de louvação, porque a única coisa que eu encontrei é que esse informativo de novembro noticia verbes: o prefeito Jairo Ataíde assinou no último dia 19 contrato no valor de aproximadamente R$ 300 mil. Segue, vamos oportunidade seguir. Oportunidade em que parabenizaram o prefeito pelo trabalho sério, respeito e honestidade com que a coisa pública e o atendimento de mais uma reivindicação da população. Eu achei um pouco, confesso, para um juízo condenatório, eu não vejo esse caráter. Aí realmente eu fico com o voto do eminente relator quanto ao juízo condenatório no que diz com a propaganda televisiva. Agora, com relação a esses dois boletins, eu entendo muito frágil, né, a prova para embasar um decreto condenatório. O plenário absolveu o deputado pela distribuição dos informativos, mas condenou pela propaganda na TV. O deputado federal foi condenado a 2 anos de prisão, mas a pena foi extinta em razão da prescrição do crime.
Bom, Karina, destaque da quinta-feira, o deputado foi condenado, mas em relação à dosimetria, que foi algo bastante discutido, acabou prevalecendo a tese da prescrição, portanto, ele não cumpre pena. O ministro relator, Luiz Fux, e a ministra relatora, revisora, Rosa Weber, entenderam que a pena deveria ser de 4 anos e 4 meses. Mas a maioria que se formou entendeu pelos 2 anos e pelo cálculo do Código Penal, a pena já estaria prescrita. Houve condenação, mas não haverá o cumprimento em razão desse lapso temporal que o Estado, de uma certa forma, vamos dizer que avançou no prazo que a lei permite para que houvesse essa condenação, e considerando a pena que foi aplicada na data de hoje, nesse julgamento. Então, houve uma condenação, mas não haverá o cumprimento da pena. Bom, esses foram os destaques da semana. Na próxima semana tem mais e já temos, como sempre, é claro, o encontro marcado. Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, com o direto do plenário, e no final de semana com plenárias. E por aqui fica esta edição da semana com os destaques entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.